Sejam bem-vindos ao Papo de Coxia do nosso festival Sonoridades Cênicas, Novas Dramaturgias. Me chamo Marcos Kovaski e sou diretor artístico da trupe investigativa Arroto Cênico. E agora iremos bater um papo com o dramaturgo Daniel de Mello, que escreveu a cena Animais na Pista. Daniel é ator, diretor e dramaturgo, formado pela CAL, Casa de Artes de Laranjeiras. Já participou de diversos espetáculos teatrais, dentre eles se destacam E Se Mudássemos de Assunto, de Renata Mizrahi, com direção de Marcos França, pelo qual foi indicado a melhor ator de comédia no Profest Teatro 2020. E Capitães de Areia, de Jorge Amado, com adaptação e direção de Marcelo Caridade. Também já trabalhou com diretores renomados, como Bruce Golevski e Luiz Furlanito. Estreou como diretor no espetáculo infantil Quando Eu Sonho, Viro Sonho. E aí, Daniel, tudo bom? Seja bem-vindo aqui ao nosso Papo de Coxia. Bom, Daniel, é perceptível em seu texto uma crítica a uma sociedade em que as pessoas esperam o melhor como uma dádiva, sem melhorarem a si mesmo. Partindo dessa crítica, como é que você acha que o teatro pode contribuir para nos salvar desse imenso manicômio em que a gente vive? Eu não sei se eu tenho uma resposta exatamente para isso, porque o texto ele funciona como uma provocação a isso, mostrando que isso acontece, tanto com os outros quanto comigo mesmo, em alguns momentos. E eu acho que a forma como o teatro pode contribuir é o público assistindo e podendo se enxergar na cena, podendo se perceber e podendo talvez querer mudar. Eu acho que mais do que dar respostas, o teatro tem a obrigação de fazer perguntas. E através dessas perguntas as pessoas podem chegar às próprias conclusões, às próprias melhorias e aos próprios desenvolvimentos. Eu não tenho a pretensão de dizer que algo é certo ou algo é errado. Eu só quero colocar o meu ponto de vista e talvez alguém pode se identificar com ele e querer mudar também, assim como eu quero. Me diz agora como é que é seu processo de desenvolvimento para a criação de uma dramaturgia. O meu processo ele varia muito com relação a cada projeto, né? Quando eu vou escrever uma peça, por exemplo, eu costumo começar escrevendo um argumento, uma ideia completa da peça, depois eu divido numa escaleta e a partir dessa escaleta eu vou desenvolvendo os diálogos, porque quando eu comecei a escrever, eu já ia para o diálogo, que é a parte que o dramaturgo mais gosta, que é desenvolver o diálogo, e normalmente dava errado, porque começava e ficava sem pé nem cabeça, começava e não sabia como terminar. E aí, de uns tempos para cá, eu comecei a usar essa metodologia da escaleta, de já ter a história completa antes de começar, de fato, a desenvolver a dramaturgia. Nesse caso específico, acabou não sendo assim porque é uma cena curta, é uma cena menor, então não cabia muito uma escaleta de uma cena só. Eu criei primeiro a história que eu queria contar, e fui desenvolvendo a partir disso essa cena limitada de poucas páginas que eu achei mais fácil. Então esse processo varia de acordo com a duração da peça, de acordo com o formato, se for para o audiovisual, se for para um podcast, se for para o teatro, cada um tem. E quanto à metodologia, eu acho que eu gostaria de ter mais metodologia. Eu gostaria de ser mais operário nesse sentido, de ter um horário para escrever, de ter uma meta de escrita diária, tantas páginas que eu escrevo diariamente e, infelizmente, em alguns momentos eu sou assim, em outros momentos nem tanto. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho que melhorar, porque a gente, como artista, a gente acaba pensando muito na questão da inspiração, na questão do momento que a ideia vem, e, na verdade, não. Na verdade, dramaturgia é um trabalho como qualquer outro. Então, a gente tem que sentar, muitas vezes sem ideia, na frente do computador e ficar ali até surgir alguma coisa, até a gente tem que trabalhar. E em alguns momentos eu consigo ser esse operário, em outros momentos eu acabo precisando da inspiração, então eu me divido nessas duas metodologias. Bacana. Daniel, o que você acha que vai poder levar de aprendizado desse momento de isolamento que a gente está vivendo e que poderá ser utilizado em suas futuras produções dramatúrgicas? Eu acho que o que mais dá para levar são as dificuldades, né?
Eu acho que a dificuldade é um instrumento criativo muito grande. Quando a gente tem dificuldade para fazer alguma coisa, seja financeira, seja por questão espacial, que é o que a gente está vivendo agora, né, de não poder estar junto, de não poder fazer as coisas presencialmente, a gente acaba se reinventando. E eu acho que essa reinvenção é um grande aprendizado que a gente leva. Tanto de escrever para podcast, que é uma coisa que eu nunca tinha feito, e agora eu sei que é uma possibilidade, que é completamente diferente do teatro, mas ao mesmo tempo é igual. E essas dificuldades de orçamento, da gente não ter mais a limitação da luz, a gente não ter mais o subterfúgio da luz, o subterfúgio do cenário, a gente tem que fazer com o que a gente tem, seja o que for. Pode ser um fundo verde na sua casa, de uma chamada no Zoom, pode ser o cenário da sua própria casa como cenário da peça, a gente usar essas dificuldades de maneira criativa, trabalhar com isso. E eu acho que isso super dá para se adaptar no teatro pós-pandemia. A gente saber que, independente do que acontecer, a gente vai seguir fazendo teatro, vai seguir fazendo os nossos trabalhos, vai seguir se reinventando. Eu tenho a minha produtora, que a gente está começando a pensar em coisas presenciais, né? Estamos produzindo uma peça agora, que vai estrear em breve. E temos outros projetos, tem outros textos que estão na gaveta esperando um recurso financeiro para ser montado. Tenho várias frentes que eu gosto de trabalhar, né? Eu sou dramaturgo, sou ator, sou diretor, então acabo sempre estando envolvido em muitos projetos e quero seguir cada vez mais trabalhando e fazendo e colocando meu nome no mercado de alguma forma. Bom, legal, Daniel. Concordo com você. É isso mesmo. A gente tem que correr atrás dos nossos projetos. A gente não batalhar, né? Não funciona. A gente fica muito grato por você ter se inscrito e acreditado no festival. E pegando esse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho agora como é que foi, como é que está sendo para você a experiência de estar no festival em que o foco são os textos, são os dramaturgos, né? O festival não se detém muito no aspecto cênico das cenas, mas na parte de dramaturgia propriamente dita. Fala um pouquinho sobre essa experiência de estar aqui com a gente no Festival Sonoridades Cênicas de Novas Dramaturgias. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu fiquei muito feliz com a aprovação do texto e com estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu participo de um projeto envolvendo podcast, né? Um festival principalmente. E eu acho maravilhoso ter a oportunidade de participar de um festival voltado para a dramaturgia. Eu acho que cada vez mais a gente tem que estimular a nossa própria dramaturgia, né? A gente tem um costume antigo de trazer textos de fora que são excelentes, mas a gente também tem grandes autores aqui e tem grandes autores a surgir nessa nova geração e cada vez estimular mais isso é muito importante. Então eu que agradeço a oportunidade de ter vindo, de ter participado, de estar no meio de tanta gente que eu não conhecia, dos atores que trabalharam no meu texto que eu não conhecia, agora eu tenho a oportunidade de conhecer o trabalho. Acho que o mais importante de qualquer festival é isso, essa troca de experiências entre artistas diversos e essa possibilidade de novas conexões, né? A gente está acostumado infelizmente a gente acaba formando nossos pequenos grupos, né, no nosso mercado, que é uma forma de defesa também, da gente poder estar acolhido, mas quanto mais a gente puder abrir essas conexões, quanto mais a gente puder trabalhar com novas companhias, com outros grupos, com artistas diferentes, com novos dramaturgos, mais interessante fica e isso só tem a somar para o teatro. Valeu, Daniel. E mais uma vez, parabéns pela cena. E é isso, meu povo. Vamos encerrando mais uma edição do nosso Papo de Coxia. Continuem assistindo a programação do Festival Sonoridades Cênicas, Novas Dramaturgias. Até a próxima!